Oi, Rafa, tá escutando? Por E que que não aí, tá tudo aparecendo o bem? vídeo? Tô ouvindo vocês agora, certinho. Só não tô vendo a Espera um câmera. pouquinho. Tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Oi. Peraí, por que que não tá tocando? Tá escutando? Eu, Você me eu, escuta? eu escuto. Ah, agora veio. Veio, Tava chegou o demorando. áudio aí? Estão me ouvindo bem? Estamos. Eu tava completando aqui o formulário porque eu coloquei ali que eu não tinha CPF, essas coisas, daí eu acabei não enviando, mas posso te mandar rapidinho aqui. Não, tudo bem. Depois você manda aí, vai ficar só para mesmo para a gente ter o controle ali. Correct. É, tem É, algumas coisas aqui que a gente nem sei responder o que que seria, mas tudo bem. é Vamos que eu lá. acabo lendo, dando uma lida antes para saber mais ou menos o que está Sim, acontecendo. Mas não tem problema. Vocês mandam aí para mim. para se orientar, né? Isso, para eu não entrar, eu tô perdido aqui, não sei o que que tá pegando aí, qual que é o dragão que nós vamos resolver. Então, eu Vamos preciso lá. agora que Eu tô vocês me passem aí tudo que Tá, eu poder tô com a minha ajudar. esposa, tô meu pai aqui também, porque nós temos Tudo bem? Nós temos os. A Vilma entrou em contato com você pelo Instagram, depois eu posteriormente, mas eu imagino que muitas pessoas aí acaba que fica difícil de você lembrar de tudo, né? É, A gente teve uma cria que tinha uma cachorrinha maltês e tivemos os filhotes. A gente colocou ela para cruzar aqui e nós ficamos com todos. Tem três machos e duas fêmeas, tá? Eles estão com 5 meses. Tirou daqui, que foi para minha irmã. Acho que tem o quê? Um mês e meio? Tem uns 2 meses, amor. Já tem 2 meses? Uhum. É, mais ou menos 2 meses. 2 meses que eles É, nasceram, então, oi? só entender, 2 meses que eles nasceram ou 2 meses que eles saíram da casa de Não, vocês? Não, não. É só um que saiu, só um machinho que saiu. eles nasceram em outubro. Tem Tá cinco bom. meses, todos, tá? Daí qual que é o problema? É que os três machinhos, às vezes brincando, brigavam um pouquinho, né? E depois que esse outro. Eu vou fazer o passo a passo para a gente chegar onde a gente está hoje, para você entender. Depois que esse saiu para a gente levar na casa da minha irmã, para ele começar a ficar lá e fazer tipo uma adaptação, quando ele voltava, os outros dois queriam brigar com ele, Não entendeu? aceitam ele até Não hoje. aceitam ele. E quando ela vem aqui com ele, também não dá certo que eles querem brigar, entendeu? Eles querem atacar ele. E aí, até então, os dois que ficaram, estavam brincando entre eles e tudo mais, até que aconteceu deles brigarem. E aí brigou uma vez, daí acabou que eles brigaram outras vezes e a gente agora está tendo que deixar eles separados. Leva para um vai para cima, outro vai para baixo aqui em casa, um vai para um cômodo, outro para o outro. Então a gente está com esse problema porque, obviamente, complica para a gente, né? Estão dormindo separados também, que a gente já separou por causa de também que o meu pai vai ficar com dois. Ele, no momento, está morando com a gente, mas depois ele vai para uma outra casa, mas ainda vai alguns meses. Então, dois ele vai ficar e os outros dois vão ficar com a gente, né? E tem um com a minha irmã, como eu te falei. Então, são esses três machos aí que a gente está com um problema de relacionamento, digamos assim, entendeu? É, e aí a gente está procurando uma ajuda de como tratar isso com relação a gente, como a gente fazer para que eles voltem a brincar, a se envolver sem ter esse problema, entendeu? Porque tá muito difícil pra gente gestir que fala. Gente, Desculpa, Gerir. a gente perde o português. Gerir. administrar, É, gerir essa situação. pra gente lidar com essa situação tá muito complicado aqui em casa, porque tem sempre que ficar um num cômodo da casa, o outro no outro, então tá muito estresse em casa. E aí vocês que estão aí direto, vocês viram em algum momento algo que possa ser o gatilho, que possa ser o estopim do problema? Normalmente é um dos machos, que é o Noah, que ele é um pouquinho maior e ele é como se fosse um macho alfa.
entendeu? Ele A gente vê o comportamento, só um pouquinho, amor. A gente vê o comportamento dele, até quando a gente sai passear, parece que ele quer liderar, sabe? Parece que ele quer ser o líder. Se o outro late para alguma coisa na rua, por exemplo, quando a gente vai passear, se o outro late para alguma coisa, ele avança no outro, ele quer ele, sabe? Ele quer ele ser o. Dá a impressão assim pra gente, não sei se estamos errados, mas dá uma impressão pra gente de que ele quer ser o líder, sabe? e aí às vezes aqui a gente tem uma porta grande também de vidro, que a mãe a gente coloca ela para fora, né? Para ela ir mais pro quintal, e ele também quer acompanhar ela ali, ver, Pelo gosta de vidro. pelo vidro, é um vidro muito grande, uma porta de vidro. E aí os outros ficam, tipo, invocado com ele, sabe? Querendo morder, e aí às vezes acontece essas brigas, né? Tipo, foi uma das vezes que aconteceu esse problema. Mas hoje em dia, às vezes, quando eles se encontram, eles já rosnam um pro É, outro e querem brigar. Tipo, às vezes, tipo, ontem mesmo a Vilma se distraiu, quando viu, colocou ele no chão e estavam os dois. Aí foi questão de segundos que a gente viu que eles estavam para se pegar, né? E eles chegaram a se pegar de vias de fato ou é aquela, sabe, eu gosto de falar que é como se fosse aquela briga de boteco, sabe? Um Sim. levanta, joga a cadeira pro lado, ah, não me segura, não sei. Ou Não, tipo, O Noah acabou mordendo machucou, o Snoopy, mordeu em cima, mordeu o aqui no pescoço. pescoço. mordeu Então e ele tem, machucou. é, ele não soltou, ele é bem, ele segura muito Quando ele mesmo. segura para soltar, ele. Tá, É. tá. E é o mesmo comportamento que eles têm com o Luigi, que é esse que a gente levou para minha irmã, É. né? Então, também quando ela vem, não tem jeito, é difícil, tem que ficar no colo, tem que. Porque. E aí o que me conta uma coisa, o que que vocês fizeram até o momento? Tipo, Rafa, a gente já tentou, porque o certo é o que vocês já estão fazendo, que é o separar. Inicialmente a gente separa para depois a gente reintroduzir. Mas Uhum. antes de separar ou qualquer coisa do tipo, foi feito alguma coisa para tentar resolver, solucionar? O que pode ter acontecido? O que pode ter sido feito? Não, anteriormente a isso, a gente vê que eles É. brigaram, não. Eles brincavam, eles brincam muito de correr, mordendo um outro, não sei, eu acredito que isso é normal, porque eles têm energia, são cinco, são quatro, né? E aí corre, brinca. Os outros fazem isso, tipo assim, entre as duas fêmeas e o machinha, seja um como o outro, eles brincam em três, cada três, três, sem problema nenhum. Mas quando os dois se encontram, dá briga, É, entendeu? Esse é o ponto. Tipo é, assim, entre com as fêmeas, nenhum dos dois tem problema nenhum. Às vezes machuca um pouco mais, uma mordidinha, uma coisa ou outra, mas ele não é violento. Agora já com o outro ele acaba tendo mais problema. Tá. E o que a gente seu pai quer falar fez, alguma coisa? Deixa eu te cortar. deixa eu só, que ele falou o que a gente fez. O que a gente está fazendo também, que quando está levando para passear, eu estou levando, pelo menos a gente levou uma vez com a pessoa, eu levei sozinho já, dois juntos. Os dois para andarem juntos, É, né? Na rua. Então, como eles têm um pouco de medo ainda da rua, assim, tem um pouco que eles são pequenos, eles andam bem comigo, entendeu? Mas eu ando eles com bem controlado, um com o outro, deixo eles se envolverem, assim, estarem juntos. Mas é como eu falou, quando daí vem ou que seja cachorro, ou que seja uma pessoa, sei lá, que chama a atenção deles e um late, o Noah quer ser o primeiro, entendeu? Ele quer só fazer e eu deixar o outro tem que ficar para trás. Então, mas eu saio, quando eu saio, eu estou fazendo isso com os dois, porque eu não sei se você tinha visto, que era uhum, importante que eles saíssem, que eles estivessem juntos, principalmente no período que é coisa nova para eles, né? Outra coisa que a gente repara também, que quando a gente está preparando a comida, que eles ficam um pouco mais agitados, assim, para enquanto a gente está preparando, se deixar os dois ali também, eles não, até hoje nunca brigaram, porque eles ficam ali meio pulando em volta, né? Porque eles estão com atenção na comida, não tem esse tipo de comportamento de briga. Deixa o O pai que, falar o que que ele quer falar aqui. Pode falar. pode, claro. O que que eles comem? É ração, só Ação. ração seca. Tá. Eu vou resumir o que eu percebi com relação a esse desentendimento deles. É que todos eles, o grupo todo, sempre brincava, acho que deve ser normal dos
filhote, aquela corre para lá, dá uma mordida aqui no rabo, na orelha, e, enfim, aquilo lá normal. Então sempre estava tudo bem, porque eles estavam o tempo tudo junto, não tinha problema nenhum. E aí essa última vez que teve essa briga, a gente não, eu não sei, nós não sabemos exatamente qual foi o motivo, mas provavelmente foi um momento talvez que um mordeu mais forte o outro, porque assim não tem um gatilho aparentemente para dizer não, foi por causa de um brinquedo, foi por causa não, foi justamente no momento que eles estavam brincando, correndo todos eles juntos, né? Os quatro juntos, que daí o quinto, que é o que está na casa da minha filha, não estava junto, que isso foi anterior, né? No caso foi esse problema anterior. Então essa briga dos dois, esses dois últimos, né, da última vez, foi não faz muito tempo, faz o que, um mês mais ou menos. Uhum. E não tem um gatilho, vamos dizer assim, foi por causa de um brinquedo, por causa disso, por causa daquilo. Eles estavam correndo e aí começaram a brigar, né? Provavelmente alguma mordida mais forte, alguma coisa que irritou um ou outro, né? Mas não tem um motivo, vou dizer, ah, não, foi esse o motivo. Tá, Então, achei. tá, tá bom. Vamos nessa. Por não ter esse gatilho, a gente não tem, talvez, informação suficiente para entender o porquê que está acontecendo. Por que que algumas ninhadas, vamos falar assim, tá? Mas algumas Uhum. ninhadas com cães, elas podem ter mais atrito do que outras. Isso vai depender também do processo educacional da mãe, tá? Tem mãe que deixa a própria cadela ali, deixa eu vou falar, né, do jeito que eu falo mesmo, deixa o pau torar. E os cães acabam se resolvendo quanto mais jovens. Tem mãe Uhum. que não deixa, tá? Que ela tá a todo momento, ela é muito zelosa. Então ela tá a Ela- todo momento tirando a ninhada, não deixa, Uhum. qualquer coisinha, ela vai suprindo ali, tá? Então o que acaba acontecendo é, quando vocês falam para mim, a gente tem um cão que é o cão maior, que se não me engano é Noah, o nome dele, é o maior, É, Sim. e então isso já mostra para mim o seguinte: se ele é o cão maior, ele foi o que, no processo alimentar e no processo de, talvez até mesmo de fecundação, ele foi o primeiro. Uhum. Porque, diferente de nós humanos, são 5 filhotes, foram 5 fecundações. Sim. Ela não vamos foram supor, 6, né? ela não é igual, não é igual ao humano, né? Tipo, fez uma cruza e é isso. Uhum. O- Tanto que a gente pode ter a mesma ninhada com pais diferentes, por Uhum. ter cruzado com dois cães em dias diferentes, tá? Sim. Então a gente tem esse cão que é o maior, ele provavelmente foi o primeiro a ser fecundado e o primeiro a nascer e o que comeu mais, tá? Então isso ele tem prioridades em todos os pontos. Então logo ele usa disso para cima dos outros. E por que Uhum. que aí vocês talvez criem uma pergunta que é, mas por que só com os machos e não com as fêmeas? Porque os machos são, baseado nos estudos de cérebro reptiliano do cão, são as grandes ameaças. Porque o macho é o que vai competir com ele com as fêmeas. Independente Uhum. se são irmãos, né? Diferente da gente que tem esse negócio sentimental e a gente, não, é irmão, é família, né? Lá. O cachorro não tem essa. Então ele vai sempre subjugar, sempre jogar para baixo, sempre derrubar, sempre fazer de tudo para tirar esse possível cão que é o cachorro do lado, que pode ser o cachorro que vai pegar a fêmea que ele tem ali naquele grupo, tá? Uhum. Então, eu não sei se vocês, qual é os passos aí, se pode, se não pode, como é que é, se vocês querem, mas muito dos problemas, ele pode estar ligado, nesse caso aí, ao processo de não serem cães castrados, principalmente o grande, o Noah, tá? Uhum. Por causa disso tudo que eu estou comentando com vocês. Então, eu recomendaria fortemente, se vocês quiserem, castrar o Noah.
Rafa, você vai me dar certeza que se eu castrar eu vou resolver? Não, não posso te dar certeza porque o comportamento aprendido ele pode vir a evoluir ainda mais e piorar. Então foi um comportamento que ele já teve, então ele já, por mais que seja agressivo, ele já sabe que ele ganha fazendo isso, tá? Ele tem algum ganho, tá? Então ele ter esse ganho vai fazer com que ele continue a fazer. Se a gente se a gente para esse continuar a fazer, porque ele não tem mais o porquê fazer isso, que é a causa que a gente está encontrando. Qual é a causa? O cérebro reptiliano, o cachorro lutando pelo perpetuar a espécie. Essa é a causa que nós estamos pensando e trabalhando. Um filhote que estava ali, que tem as suas particularidades. Então, ok, a gente vai pausar essa causa e a gente vai trabalhar a parte de modelagem. E a parte de modelagem, o que que a gente vai fazer? Inicialmente, são alguns passos. Os passos, vamos falar que a gente vai ter aqui, acho que uns 3 ou 4 passos que eu vou falar para vocês. Passo 1 é o separar, que é o passo que vocês estão. Então, separa. Aproximação, ela vai ser controlada. Então, como é que vocês fazem essa aproximação? Nos momentos de alimentação. Então, Uhum. um come de um lado e o outro come do outro lado. Então, vamos Uhum. supor, você falou da porta de vidro, né? Se você conseguir utilizar essa porta de vidro para fazer a alimentação dos dois, um de um lado, outro do outro lado, é, Essa porta é para fora, ela dá para o jardim, né? Ela não é e para. dentro tá, tudo bem. E dentro você consegue fazer com que eles se alimentem da seguinte maneira: a gente tem que ter é, uma porta que divide, tá? Uma comida de um lado e uma comida do outro lado. Por quê? Existe uma troca de informações odoríferas, que é a troca de informações de comida, tá? Então, Uhum. cheiro e o cheiro. Então, eles vão trocar. Uhum. Eles vão trocar informações odoríferas da comida, que é algo reforçador, onde a gente vai atingir dopamina, tá? No cachorro, para que a gente estimule e o cachorro comece a entender o outro como positivo. Então, ó, sempre que tem comida, tem o outro cão. Comida é bom, o outro cão é bom. Eu como, ele come. E Uhum. isso está sendo feito pelo nariz, Uhum. tá? Então a gente começa no processo inicial, seria o primeiro passo. 1, separar. 2, alimentação. Tá? Então a gente vai alimentar os cachorros só nesses momentos. Os momentos de interação serão só nesses momentos. Tá? Então alimentou, alimentou, acabou, não tem mais interação. E eles estão presos, um de um lado, outro do outro. Feito isso, e aí eu não consigo falar para você o seguinte, para vocês. Quantos dias a gente vai ficar fazendo isso? Quantas refeições? Tudo ele vai acabar sendo um teste para a gente ir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? A gente tirar o que está segurando eles ali, que é talvez o portãozinho. Só que a gente precisa se precaver. Por quê? Se a gente tira e eles brigam, principalmente no momento de alimentação, a gente perdeu tudo que a gente já fez há 5 dias, há 4 dias, há 7 dias, não sei exatamente quanto tempo vai ser necessário para o caso de vocês. E se a gente Uhum. perder isso, aí volta todo o processo. Então, guia, coloca a guia nos 2 cães e faz o processo de alimentação. Alimentou, deixa ter contato novamente, teve contato visual, né? Se vocês conseguirem, se eles têm esse contato visual e não é sempre que eles se matam, tá tudo muito mais fácil. Então, deixa eles terem esse contato, tiveram o contato, afasta de novo. Continua fazendo os passeios separados, porque eles estão na guia. Você consegue controlar, tá? E aí a gente tem picos de ocitocina também, de serotonina, por causa do processo de esporte, e a gente tem o vínculo, tá? E aí entra naquele mesmo sistema do começo. Até que a gente passe para o quarto passo, que seria alimentar os dois,
um de frente para o outro, sem o controle. E Uhum. o quinto passo é quando a gente começa a direcionar os cachorros. Então, ó, um vai para um canto, o outro vai para o outro canto. Um vai para um canto, o outro vai para o outro canto. Que aí é um processo de place e target, que eu ensino vocês como fazer também. O que eu estou Uhum. fazendo? Eu trago todos os passos e agora a gente vai desmiuçar. Então, passo 1, passo 2, passo 3, eu vou falar para vocês o que vocês vão fazendo, Uhum. tá? Uma pergunta só com relação à comida, você falou dos dois, né? Sim, Normalmente eles se alimentam durante o dia, né? Tirando de noite, que mais cedo. A gente está dando 3 vezes. tá bom? Que a pessoa vai cedo, muito cedo para o trabalho, e acaba que eles querem comer e tinham o hábito já de comer. Então, de manhã, 2 comem aqui embaixo e 2 eu levo lá para cima, que são os 2 que a gente fica, que eu tenho no quarto, tá? Que é o Noah e a Mel. E durante o dia, as outras 2 vezes, eles comem os 4 juntos, tá? Então, o que que você sugere nesse caso? É só para deixar os 2 comerem juntos ou com as fêmeas juntas ao mesmo tempo? Você falou daquele processo de. Não, o processo esquece as fêmeas. Tipo, Aham, porque o que acaba acontecendo é o seguinte: se a gente põe outros cães no meio, a gente não tem o foco os cães não focam no que precisa ser feito e no que a gente está procurando, uhum, tá? Vamos supor, eu vou treinar obediência com um cachorro, com um cachorro, e eu tenho é, outros cães fazendo outras coisas, esquece. Aquele cachorro não está treinando, ele está no fluxo, uhum, tá? Então, o que que eu faço? Vou treinar obediência com um cachorro, eu tiro todos os outros e eu treino obediência. Eu vou uhum, fazer o processo com os cães, eu tiro todos os outros e eu faço o processo, que é o caso de uhum, vocês. Esquece as fêmeas. A partir de hoje, para a gente ter um progresso, para a gente ter um processo, as fêmeas vão comer juntas, as duas, e os cães vão ter que comer ali separados, um de um lado, o outro do outro. E não, e ainda digo mais, não junta. Por quê? Juntou. Nesse meio tempo, deu arranca-rabo, vai ter que voltar tudo de novo. uhum, Vai perder todo o uhum, processo. Então não vai. Quanto menos problema arranca-rabo vocês tiverem, mais progresso a gente consegue ter, mais rápido ainda, Uhum. Fala para ele tá? ir sentado, que às vezes eles ficam perto do outro, sem. Pode falar, ele está te escutando. Pode falar. Deixa eu só fazer uma observação. Não é todo dia, mas de vez em quando que ocorre. Eu sento no sofá, né? Fico com um do lado, o outro do outro, né? Eles estão próximos, naturalmente, eu não sei se pelo cheiro eles sabem que estão próximos. Sim, sabe? E procuro sempre fazer carinho, distrair, conversar um pouco, para que eles não se encarem, tipo, sabe? Ficar. Porque se olhar um para o outro diretamente, aí eles. Parece que vem agressividade, né? Então, Então, não sei se isso tem alguma utilidade ou não, não sei. O que você acha? o grande problema desse tipo de processo é que se ele não for feito 100% perfeito, a gente recompensa comportamentos inadequados. Ó, eu tenho pego muito caso de cães que brigam e estressam na rua com outro cachorro. E aí eu faço uma pergunta para as pessoas, igual eu fiz para vocês. O que você já tentou fazer? Aí a pessoa fala assim, Rafa, eu já tentei usar o petisco. E aí eu falo, me mostra. Quando ela mostra, ela tenta usar o petisco depois que o problema começou a acontecer. Depois que o cachorro entrou no loop, no problema. Depois que ele já está. O que o petisco mostra para o cachorro naquele momento? Se eu fizer Uhum, isso, eu ganho petisco. Ou uhum, seja, sempre a gente tem que trabalhar em prevenir. Então, o petisco não é errado. O carinho, estar no sofá, segurar um de cada lado, isso não é errado. Só que ele não pode ter nenhum nada, nenhuma vírgula de errado, porque senão o cachorro pode entender isso como um comportamento, o comportamento inadequado pode ser entendido como um comportamento correto pelo fato de estar tocando, pelo fato de estar conversando com o cachorro, pelo fato de estar olhando, de estar focando, né? As pessoas focam, a gente foca no problema, né? Então, vamos supor, os cachorros vão brigar, fica aquela tensão.
Sim. Se os cachorros estão separados, você tá, você não tem mais tensão. Então, quando você tensiona, aí já fica aquele, sabe? Aí você já tensiona, aí a probabilidade das coisas acontecer é muito maior. Então, por isso a gente fala, é, separar para a gente conseguir evoluir. Mas então, no caso, o passo 2 aí, esse controlar a aproximação na alimentação seria de uma forma que eles estivessem separados e que um estivesse vendo o outro, é isso? Isso, exatamente. Tem uma A gente tem porta, a gente tem uma gradinha, que pode é ser, grade, pode que a ser. gente comprou para fazer o cercado, que pode usar, poderia usar ela para dividir. É tipo um expand, né? É, Uhum. aquele que faz um cercado assim bem grande. Aham. Pode usar. Pode usar Pra, ele como divisão. Pode usar ele uhum, como divisão mesmo, não tem problema nenhum. Quer dizer, eles sempre eles devem estar se vendo, porque se você coloca uma porta que eles não estão vendo, aí Então, por isso que eu falo da porta. Se é uma porta que eles não se veem, eles têm a troca só de odor por baixo, porque tem a ah, frestinha, entendeu? Se é um expand que eles se veem, tá tudo certo, não tem problema, que é a gradinha, furadinha. Não tem problema, uhum. pode usar. A gente não pode perder. O principal desse exercício é o cachorro manter o foco na comida e não no outro cão, uhum. E tá? depois que eles terminam, Tira, acabou. Então, ó, tira. é um jogo muito rápido, é coisa de 2, 3 minutos. E se vocês fizerem aí enriquecimento ambiental, né, que usa comida congelada, que faz todo um processo de alimentação que gera um gasto de energia maior, isso vai ajudar bastante. Por quê? Os cachorros vão perder mais tempo para se alimentar, mais tempo eles vão ficar em contato direto um cachorro com o outro e mais cansado eles vão ficar, tá? Uhum. Que é o enriquecimento ambiental, tá? Mas daí a gente tira a grade e deixa os dois, deixa eles juntos? Não entendi Não, essa não. parte. Aí ele falou para fazer primeiro muito tempo alguns dias com a grade. Uhum. Isso. Depois vai fazer sem a grade, não é isso? Aí ele falou que se eles tentarem, se eles acabarem, Para tipo, fazer sem a gradinha, isso. Para fazer sem a grade, a gente vai colocar a guia para de jeito nenhum esses cachorros, né? E aí, quando coloca a guia, por serem cães pequenos, é possível a gente fazer uma pessoa conseguir, eu vou falar, tocar o processo. Tá? Se fossem uhum, cães grandes, que é o trabalho que a gente às vezes acaba fazendo aqui, aí não tem jeito, tem que ser duas pessoas, uma de um lado, outra do outro, porque se um cachorro puxar, então como são cães pequenos, vocês conseguem ali, né, meio que controlar, dar aquela levantada, não deixa acontecer, mas coloca a guia, tá? E uhum. aí esse é o que seria o passo 3, né? Então eles se alimentam, Colega. o peitoral, o É, peitoral, o entendi, colar, entendi. eles se alimentam, tá? Eles se alimentam e aí tá com a guia ainda, tá? Ah, No passo 4, que é pós isso, a gente já vai fazer o mesmo processo sem guia, tá? Beleza? Só que a gente vai. O 4 e o 5 eles são basicamente. Eles são juntos. A gente vai direcionar os cães. Então, eles vão ter um momento de alimentação, mas eles são direcionados, que é um trabalho de place, de target que a gente usa, né? De você ter um alvo para onde o cachorro fica, onde o cachorro tem que ficar. E aí você começa a colocar um nome nesse alvo. uhum, Geralmente é um tapetinho, é uma caminha, é alguma coisa do tipo assim. E aí a gente gera reforços, e aí o que o pai, o senhor falou, ele vai ser muito útil, mas não em cima do sofá, e sim nesse tapetinho, nessa caminha. Então, cada um tem a sua, e no passo 5 é direcionar para esse tapetinho, para essa caminha, gerar o reforço ali de um, enquanto um está aqui, você vai, direciona o outro, enquanto o outro está ali, direciona o outro, gera o reforço,
eles comem, depois eles saem, tá? Inicialmente o trabalho é feito basicamente um encostado no outro, só divisão pelo portão. Depois a gente tira, põe a guia e depois a gente põe para os lados. Um desse lado, um desse lado. E aí o cachorro, quando ele está nessa fase, que seria a fase final, ele escolhe dele ficar no canto dele, de recompensa, ou dele interagir e continuar. Por isso que a fase de soltura, ela é uma fase distante. Ela não é uma fase próxima, ela é uma fase distante. Mas como que seria essa parte aí que você está falando de separação, de colocar um num lado, outro no outro? Por exemplo, hoje eles comem na cozinha, né? Então, aí Então, você vai na cozinha, eles comem na cozinha. Você pega um tapetinho, uma uhum, passadeira, um tapete de banheiro. E sim, você direciona um para um tapete, põe a comida desse um ali no tapete, põe a comida do outro no outro tapete. Do Tá? lado, um do outro. ah, para eles comerem no tapete. Ah, tá. Isso, um de um lado, o outro do outro. Ah, tá, tá. Agora eu entendi. Tá, tá. Distante, tá? Uhum, É o que a gente chama de target, de place, né? Target é o alvo, né? Então, direcionar o cachorro para o alvo. E o place é quando o cachorro fica no alvo, tá? uhum. Fazer o cachorro ficar no alvo. E aí, nesse caso, né, quando a gente estiver nessa fase, eles terminando de comer, deixa eles soltos. Terminando de comer, deixa eles soltos. Nessa fase, já deixa eles soltos, Ah, tá. tá? A vasilha que eles comem é aquele tipo, aquele labirintozinho que fica, que Isso é demora mais, ótimo, né? tá? O labirinto é muito bom, Mais tempo, né? Fica mais tempo fica daí para mais tempo poder comendo, ajuda satisfazer. bastante. Tem até, se vocês fizerem comida congelada ou então trabalharem com aquela, com a pastinha, sabe? Tem tipo uma pastinha que ajuda bastante. Tem o tapetinho de lambê, né? Que é um, Uhum. eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês fácil, mas ele é um, é como se ele fosse uma calculadora assim, ó, e aí a comida fica no meio. Aí o Sim, cachorro também tem que perder um tempo lambendo, tal. É super legal. Chama ali. Tem várias marcas, obviamente. Aqui no Brasil tem uma marca aí de fora que chama Lick Match, que é muito boa. Depois eu posso mandar isso para vocês sem Ah, problemas. mas isso é posterior ao que eles comem da ração normal? Ou como é que seria isso aí? Não, É- é um plus ali, é um a mais. Não necessariamente Ah, não, é mas necessário isso. Não, não é, mas Não, ajuda. não, mas não é que seria depois da substitui, comida. substitui a ração, por exemplo. Tipo assim, ele come a Não, ração. não, não, não substitui. Não substitui, ele é um a mais. É É como se você sobremesa, vamos dizer. como se você fizesse um processo alimentar diferente ali. Ele não vai substituir, tá? Uhum, E você pode usar outras coisas. Então, não necessariamente o processo, eu faço o processo sempre com alimentação, porque a alimentação ela acalma o cão. Se eu vou fazer com um brinquedo, o brinquedo levanta o cão, então ele atiça o cachorro, tá? Então, vocês mesmos comentaram, ó, os momentos que aconteceu foram em momentos em que eles estavam correndo, um para lá, o outro para cá, aquela bagunça tal, aí, tuf, aí rola briga, aí rola o estresse. Então, o que que a gente já sabe? O que que a gente entende? Se eu vou trabalhar com algo que excita esses cachorros, eu posso levar eles ao pico de excitação e o pico de excitação vai gerar agressão. Quando você falou para mim uma vez, eu até escrevi aqui, ó, agressão redirecionada. O cachorro tenta fazer alguma coisa e não consegue, ele redireciona, ele morde outra pessoa, ele morde o outro cachorro, ele tentou latir, não conseguiu. Então, isso aqui ó, quer dizer que ele está tendo ele faz uma agressão redirecionada, e nessa agressão redirecionada, é, a gente chama de pico de frustração. Ele não consegue fazer o que ele quer, o que seria o que ele quer? Morder ou latir ou fazer? Ele direciona para o que der. Então uhum, ele tem um pico de frustração por ele não conseguir, esse pico de frustração aumenta o latido e aí ele direciona para conseguir. Que ao final, todo o processo com o cachorro, todos os passos, ele tem que levar a caça. Então, caça e a caça leva a comida. Então ele morde, depois ele mata. uhum.
o processo de ter a caça é o que dá mais pico de energia no cachorro, porque ele tem que correr e tal, não sei o que, depois ele morde, e depois ele mata. Aonde que ele começa a acalmar? Quando ele está comendo. Por isso Uhum. que a técnica dos 5 passos da reintrodução, a gente está fazendo uma reintrodução, tá? A técnica desses Uhum. 5 passos da reintrodução, ela é feita sempre baseada na alimentação. Por quê? Eu preciso que vocês deem um bom gasto de energia para que na volta eles já estejam mais calmos, mais tranquilos e a gente consiga fazer esse processo. Uhum. Essa parte, igual você falou, que a gente falou dessa, que acontece ali na porta de vidro, que ele vê a Mila, que é a mãe lá fora, né? Que ele se agita e corre para lá, para cá e não quer que os outros cheguem perto. Nesse caso, é melhor tirar ele desse momento, para É, que ele não. sempre que a gente perde o cachorro ali, quando eu falo perde, né? Sempre que ele entra no comportamento que pra gente não é o comportamento adequado, a gente não, vai ser difícil retornar, voltar, concluir, conseguir alguma coisa ali com o cão, sabe? Vai Não, dar- não, estou falando do processo entre eles. Eu estou falando, nesse caso, só, o que acontece hoje, normalmente, né? Que ele fica olhando para fora, independente do outro cachorrinho estar perto. Tá? Até com as fêmeas vão ali, late para ele, querem morder ele, e ele fica bravo e quer revidar, entendeu? Ele quer dar um. Porque ele quer só ele naquela atenção ali de fazer aquilo. E quando ele não tá, também o outro fez, né? O outro, quando não é com ele, o outro faz também. É o outro Mesmo macho que faz. Você comportamento. repete É a um mesma coisa. comportamento que eles têm ali de fazer a mesma coisa. Eu estou dizendo assim, quando tem esse tipo de comportamento, é melhor tirar o cachorro para ele dar uma acalmada, que a gente às vezes faz isso, tira daquele momento, parece que ele fica meio, né, em transe, assim, parece que quer, como você está falando, Ele entra no ciclo se do ele não treinamento. consegue ir lá fora fazer o que ele quer morder Aham, alguém. aham, Então, nesse caso, é sempre melhor tirar eles desse momento, distrair com exato. alguma coisa, puxar e fazer. Outra coisa Então, que a nesse gente caso, tem, quando pode você, falar. quando você tira o cachorro ali do que ele está fazendo, o ideal é prevenção. Então, antes de acontecer, De prevenir. direcionar o cachorro para outra coisa. Hum, Antes de acontecer. tá. Então, Porque quando depois for. que aconteceu, ele entra como uma punição. Tipo, você está Hum, punindo, mas você não tem reflexo de ensino. Beleza. O que o cachorro entende? Tá, não posso fazer. Ok. E o que eu posso fazer então no lugar disso? Qual é a outra atividade que eu posso fazer? Então, por isso que quando a gente trabalha com uma prevenção, a gente faz um processo de ensino, que é, peraí, tô vendo, vai acontecer. O que eu faço? Noah, vem aqui. Ó, senta, deita, fica aí. Você trocou. Aí o cachorro, quando ele vai fazer o processo de novo, ele vai falar: peraí, quando eu vou para próximo do meu dono e eu não tenho esse comportamento, ele me recompensa. Você pode direcionar ele para um simples brinquedo nesse momento. Você viu o que vai acontecer ali no vidro. Aí você, Noah, vem aqui. Ó o brinquedo. Brinca com ele, aí ele fala, ah, beleza. Aí ele começa a entender. Opa, então, ao invés de eu ir lá latir, perder uhum, o controle ali no vidro, eu vou chamar ele para brincar. Daqui a pouco o cachorro tá trazendo o brinquedo para você. Por quê? Você conseguiu fazer um processo de ensino. O cachorro foi ensinado a ele mesmo resolver um problema que para vocês era um mau comportamento, tá? A gente precisa entender que para o cão nunca é um mau comportamento, mesmo ele brigar com outro cachorro. Para ele não é uhum, mau comportamento. Para ele é o ciclo de vida, é natural, é isso que eu tenho que fazer. Então, o que a gente faz? A gente dá ferramentas para o cão, né? Mostra ferramentas para o cão. Aí por isso o processo de ensino. A gente ensina o cachorro o que a gente quer que ele faça para que ele venha fazer um novo comportamento que seja mais recompensador para ele do que o comportamento antigo. Quer dizer, bronca, na verdade, não resolve problema nenhum. Não é que ela não Bater. resolve, não é que ela não resolve, ela não ensina. A bronca por si só, você cessa, se a gente conseguir cessar o problema com a bronca,
beleza, a gente conseguiu resolver, a gente cessou o problema. Mas a gente não mostra para o cachorro o que ele tem que fazer, Sabe tá? por quê? Porque tem uma ou duas ali que tem a mania de comer o tapetinho, de fazer chique. Pode fazer mal, porque tem química, aquela porcaria lá, Sim. né? E a gente sempre dá bronca quando eles fazem isso, mas até hoje não funcionou, que às vezes continuam comendo. Então, é exatamente isso. Ela para naquele momento. É, naquele momento, sim, fica com medo, inclusive. A Exato, gente parei, fala, beleza. Parei. é. Tá, mas e o que eu tenho que fazer agora? A hora que a gente não está olhando, ela vai lá e come de novo. Exato. Então, a bronca, ela é sempre o remédio. Ah, tô com dor de Uhum. cabeça, remédio. Tô com dor de cabeça, remédio. Tô com dor de cabeça, remédio. Só que o problema da minha dor de cabeça não é minha dor de cabeça. O meu problema não é uma dor nas minhas costas que tá me dando dor de cabeça. Então eu tenho que fazer fisioterapia, não tenho que tomar remédio. Entende? Então, a bronca, ela entra nesse mesmo processo. Ela acaba sendo paliativa, até uma hora que o remédio não funciona mais, tá? Quando o senhor fala para mim, que nem esse comportamento a gente chama de um possível comportamento de pensing, né? Que é seguir o outro cão pelo vidro, assim, né? É um possível comportamento de pensing. Esse comportamento de pensing, ele demonstra falta de gasto de energia. Ou seja, esse cachorro precisa passear mais ou usar mais a cabeça. O que é que usa mais a cabeça? Exercícios de concentração. Então, ó, desde esse treinamento que a gente vai fazer, isso é um exercício e vai dar gasto de energia, até senta, deita, junto, fica, comandos básicos. E quando o senhor fala para mim, ela come o tapetinho, falta de mastigação. Então a gente precisa adicionar algo que dê esse gasto de energia que elas precisam, que elas gostam. Aqui no Brasil, obviamente, aí onde vocês estão, também tem. Tá? Eu talvez não seja o mesmo nome, mas tem brinquedos que suprem essa necessidade. Aqui no Brasil tem um brinquedo que é da Kong. Tem Kong aí, né? Já viram Kong? O que é Kong? É uma É, É marca? uma marca? uma marca de brinquedos. Eu acho que, Hum, que eu acho que a Kong é americana, mas Hum, eu acredito que tem aí também. É, K, Kong, Kong. Tem um uhum. brinquedo da Kong, depois eu mando tudo para vocês. Tem um brinquedo Tá. da, tem um brinquedo da Kong, que ele é um brinquedo especial para cães que destroem, que tem esse comportamento de dilacerar. O que é esse comportamento de dilacerar? É o comportamento do tapetinho, de rasgar o tapetinho. Ele é um brinquedo que dentro dele, ele é corda. Ele tem uma corda, ele é uma, vou falar basicamente, ele é uma pelúcia e dentro dessa pelúcia ela é uma corda. Ela não tem pelúcia dentro, ela não tem espuma dentro. Então, é para o cachorro que tem essa necessidade de dilacerar, tá? Ou seja, isso chama teoria da caixa d'água. A caixa d'água está transbordando, a gente não vai por uma outra caixa d'água, a gente vai entender o que vai descer, fazer esse fluxo da água descer melhor, que é o caso de vocês. Bom, o cachorro está rasgando o tapete, como é que eu posso levar o fluxo para a necessidade desse cão? Vamos entender a necessidade e não ficar tentando corrigir algo que para o cachorro é natural. Aí a gente coloca um brinquedo desse para o cachorro, acabou, nunca mais ele destrói um tapete. Uhum. A gente comprou bastante brinquedos. Eles têm uns brinquedos com corda, brinquedo com. Que eu comprei mais alguns, a minha mãe trouxe outros aqui. Alguns ela consegue destruir ainda, ela é danada, ela é pequenininha. Ela é a que mais rói, né? É a mesma, né? Mas aí quando ela pega um tapetinho, aí os outros vão no embalo, né? Mas Mas ela é a que é, tá. No. a hora que É, descobre, é, aí vai. Outra coisa que a gente tava falando dos dois machinhos, que é o Noah e o Snoopy. Muitas vezes o pai às vezes fica sozinho em casa e aí é mais complicado. Então ele troca, reveza o espaço para brincar com um e deixa o outro fechado lá. Esse é o jeito mesmo de se fazer, não tem outra.
E como é que a Não, gente faz? é isso. É o jogo que vai ter que ser jogado, é esse jogo do É, separado. e às vezes ele vem com um no colo, ou um ou outro, e às vezes e o do outro sempre fica querendo procurar. É, continua-se com esse negócio Continua, não de tem ficar no problema. colo, não tem problema, Não, porque não não é tem, porque eles coisa. são pequenos, tá tudo certo. Às vezes eles querem dar a impressão que eles até querem brincar um com o outro, sabe? Mas aí acaba se pegando. Mas aí o medo também da gente de Sim. deixar é É de ter porque a essa. gente fica tenso, sabe? Eu acho que eles acabam, sei lá, assimilando essa tensão da gente, esse Ah, estresse que a mas você gente viu, fica. ontem, por exemplo, quando você estava distraído, estávamos todos aqui, que ela estava meio confusão. Você pôs eles no chão e nós todos estávamos nem prestando atenção, mas quando viu, estava um rosnando pro outro, já estava quase em cima, o Noah para morder ele de novo, né? Então Sim. estava arriscado. Então tem que, como falou, ele falou, tem que evitar, separar Tem que realmente fazer e fazer esses o processo. processos. E em relação ao Luigi, que é o irmãozinho Ah, é que deles, tá mais longe. que foi Aí para minha lascou. cunhada, a minha cunhada nem pode vir mais na nossa casa, nem pode trazer ele mais, porque se coloca, chega aqui é o estresse total na nossa vida. O processo acaba sendo o mesmo, só que como o dela vai ser menos frequente, não vai ter tanto resultado, mas inicialmente é a Uhum, mesma coisa, não tem jeito. A gente fica, às vezes, nessa do tipo assim, os cachorros têm que ser amigos, têm que se amar, e nem sempre é assim que vai funcionar, né? Ainda mais cachorros que não estão sempre juntos, eles vão sempre estar muito mais ligados na disputa, e aí a disputa envolve várias coisas. O caso de vocês ainda envolve é, sim. as As- pessoas, comida, uhum, brinquedos e ainda as cadelas, né? Então, uhum, se você pôr um cão castrado aí no meio, tira essa disputa por outras cadelas, pelas fêmeas. Então, a castração ajuda nesses pontos, tá? Mas não tem muito para onde correr. É esse o jogo de uhum. e, e é um processo Isso, com passos. isso é independente de estar na nossa casa, por exemplo, ou da gente ir na casa com eles também, na casa dele com o cachorro. Tipo, dá. Quando a gente tem alteração de ambientes, a gente pode ter alterações de comportamentos. Mas o vínculo do cachorro com as pessoas não se altera. É, Suponhamos, se você deixa os cães com a sua irmã, a gente tem alteração de ambiente e de indivíduo, tá? Aí aí é muita alteração, pode ser válido. Agora, se só alterou o ambiente, mas as pessoas que estão são as mesmas, o cachorro entende que ele tem que continuar fazendo as coisas como ele fazia no outro ambiente. hum, É como se, entendi. eu só mudei de casa, mas a banda tá tocando do mesmo jeito, Uhum, tá? Então, que nem a gente, a gente tem hospedagem e eu não pego cachorros para fazer processos, tipo o seu na hospedagem. Porque na hospedagem eu vou ter alteração de ambiente e de indivíduos. E os cachorros vão entender como que a banda toca ali na minha hospedagem. Quando eu volto esse cachorro para dentro da casa da pessoa, ele fala: opa, mudou o lugar, voltou os mesmos donos, voltei para minha casa, voltei para os donos, eu volto para o meu comportamento. Então eu não faço processos de adaptação, de readaptação, de agressividade fora do ambiente onde o cão vive. sim, Porque quando ele voltar, ele volta a fazer tudo de novo. voltando. Tem uma outra questão aqui que eu gostaria de falar, não sei se tem a ver, mas assim, a Mila, que é a mãe deles, ela Uhum. tem um verdadeiro pavor quando ela ouve um barulho de carro em frente da casa ali e tal, porque a casa é uma ruazinha meio secundária, Sem sair. ela, sem saída, e ela começa a latir. Ela começa a latir porque ela imagina que é o carteiro, e normalmente Nossa, é, ela o odeia entregador, ela carteiro. odeia, ela tem pavor. Ela pega a carta, quando cai assim, se deixar, ela morde, ela rasga, né? E aí é claro que os pequenininhos estão no mesmo caminho. Então, quando ela começa a latir, eles também fazem a mesma coisa. Teria alguma solução, alguma dica para ver o que a gente poderia fazer nesse caso, ou não é difícil?
Tá, beleza. Primeiro, vamos de novo. A gente vai ter aí um cão com falta de gasto de energia. Por quê? Porque está entrando em excesso de latidos e está entrando em destruição. Só que ele é mais pontual. Por que que é mais pontual? É o carteiro, então ela já sabe o carro, ela já sabe o barulho, e aí ela começa a vincular tudo, tá? O que a gente pode fazer é, de novo, a gente não pode perder o cachorro, né? Se ela teve o comportamento, esquece, eu não consigo mais voltar. Então eu tenho que fazer um trabalho que aí ele é um trabalho bem mais focado, que é o seguinte: você vai botar, inicialmente ele começa assim, você bota o cachorro na sua frente, chama o cachorro pelo nome, o cachorro olhou no seu olho, você recompensa o cachorro. Aí você vai fazendo esses exercícios repetidas vezes, sempre olho no olho, tá? O nome desse exercício é Face Target, tá? Então, alvo na feição. Então, olho no olho, recompensa o cachorro. Olhou no olho, recompensa o cachorro. Depois, a gente vai tirar o cachorro da frente, botar o cachorro do lado, no chão. Você pode até fazer sentado, o cachorro do seu lado, você olhando para o cachorro, aí você vai fazer assim. Mila vai virar a cabeça. Ela tem que fazer o mesmo movimento, de virar a cabeça e te olhar. A hora que ela te olhar, olho no olho, você recompensa. Próximo passo disso, de pé, Mila, ela te olhar, Mila, ela te olhar, e você recompensando. E aí o próximo passo. Quando for acontecer o jogo, o problema, quando vocês ouvirem o carro, Mila, ela olhar e você manter ela comendo e te olhando até sair o carro, até o carteiro botar a carta cair, você mantém ela ali, ó. Então você tem que trabalhar o processo de ensino, que é exatamente o que eu estava falando para vocês. Se a gente não ensinar, o cachorro não sabe o que tem que ser feito. Se ele não sabe o que tem que ser feito, ele vai continuar fazendo o que para ele era recompensador, tá? É um processo mais difícil, que dá mais trabalho ainda do que o outro, porque ele é mais minucioso, tá? Mas é possível também, e a gente faz dessa forma. Até que o cachorro comece a entender, daqui a pouco ele vai vincular o barulho com o treino, vinculado o barulho com o treino, ele vem para próximo, sempre que ele ouvir o barulho, ele vem para próximo, você, muito bom, recompensa. Inicialmente a gente sempre vai de novo trabalhar com comida, secundariamente a gente vai tirando a comida e vai mantendo o cachorro cada vez mais no foco do carinho, de outros tipos de reforços que não necessariamente sejam a alimentação. Uhum. Mas aí que, tipo assim, a gente está falando aí de um momento que é mais fácil, né, entre aspas, de ter feito anteriormente, quando não tinha os outros cachorrinhos, né? Porque você vai É, dar recompensa para ela, vai estar todo mundo junto, todo tem mundo que junto. separar, por isso que tem que ser é, É complicado. é. Ainda mais que a gente compra coisa online, chega coisa online, então, tipo assim, é um processo mais complexo isso aí, mas tem que E fazer um aí, treinamento com ela, Tem que porque ver o como treinamento antes, né? tem que fazer no treinamento é separado, mas quando chega o carteiro, por exemplo, tá todo mundo ali, aí a você vai generalização ensinar ela vai Coloca entender. ela na Tá todo mundo latindo, fazendo aquele Você fala para o barulhão. carteiro, espera aí, nós estamos se organizando aqui em casa. não tem muito, não tem, e o pior é que não tem, tipo, não tem jeito, não tem todo a metodologia que a gente utiliza é uma metodologia de alteração e modelagem comportamental. Sim. Todo esse processo ele vai ser feito de uma maneira que a gente vai em pequenos passos evoluindo e mostrando para o cão o que a gente quer que ele faça, Uhum. tá? Quer dizer, esse princípio aí de compensação aí, ele pode ser usado inclusive quando o cachorro também tem medo de alguma coisa, ou de outros animais, sempre pode usar esse sistema de compensação, dando alguma coisa para ela, para o cachorro ter essa sensação de bem-estar naquele momento em que está, né? Não é isso? Seria mais ou menos o princípio. Isso. A gente usa tanto para medo quanto para aproximação, medo de barulho. A gente Uhum. vai, o barulho vai evoluindo conforme o cão vai
se acostumando, vai aumentando, né? A gente vai aumentando o barulho ali conforme o cão vai se acostumando. Uhum. Então, Outra coisa que a gente tem aqui, Rafa, a gente tem muita raposa aqui, né? E a gente tem atrás praticamente um bosque aqui em Londres. O Então, nosso quintal tem é. um quintal, depois tem o bosque e o pai ainda alimenta umas raposas aqui. Ele leva comida para lá no fundo, lá depois. Mas assim, de noite, elas brigam muito, entendeu? aham, São um animal que eles brigam muito entre eles. Então, às vezes, a gente está até dormindo e tal, e eles gritam, e aí a Mila escuta o barulho e sai doida, tipo, para baixo, ela corre, né, para escutar. O que que a gente poderia fazer? Alguma coisa nesse sentido também? Será que tem como fazer isso? Normalmente isso acontece muito mais. Claro, às vezes a gente está acordado ainda, mas à noite, às vezes, acontece esses barulhos, né? Que é de madrugada. E, e tem esse ponto. Aí agora, com os cachorrinhos, ela late, os outros também late. Então, quer dizer, como é fica que uma os coisa. cachorros de vocês, como que eles dormem? Eles dormem todos juntos? Não, agora eles dormiam juntos antes naquele cercado que a gente fez, né? Até eles acostumarem um pouco mais de. Mas quanto casinho que eles Aí, faziam? faziam barulho. Mas assim, agora dois estão com eu e com a Vilma no quarto lá em cima e os outros dois aqui embaixo com o pai no outro quarto. E os nossos estão indo bem, estão dormindo bem, são mais tranquilos. Os outros dois do pai estão um pouquinho mais agitados. São Então, agitados já por natureza. Aí tem que dar uma segurada. Eles querem sair de madrugada para ir, né, sair lá para a sala, eles aí a ficam, a porta gente fica fechada. fechado, né? E Fecha. aí dá dó até, porque às vezes a gente tem que segurar eles, literalmente segurar para eles não, né? Porque eles querem sair de todo jeito, fora de hora, né? E É, sei lá. O ó, problema é que a Mila anterior, o problema é que a Mila antes, ela tinha o espaço livre dela, ela podia vir tanto num quarto embaixo como em cima. E agora a aham, gente fecha os portãozinhos, a gente colocou esse portãozinho de bebê que a gente, aham, então a gente limita o espaço dela também. Então às vezes ela quer dormir lá em cima, quer ir lá para cima, daí ela sobe, aí às vezes quer vir embaixo, entendeu? E aí nisso, assim, tipo assim, a gente tá explicando como é que tá o processo hoje em casa. Então, às vezes ela vai lá e quer subir, aí o portãozinho de cima tá fechado, ela dá uma latidinha para a gente abre. E às vezes ela quer descer, entendeu? Aí quando Então, ela entra no quarto aqui, por exemplo, que ela quer entrar aqui, que a gente tem que abrir, porque senão ela fica latindo, né? Aí entra, os cachorrinhos estão dormindo, aí os cachorrinhos acordam, né? aham. Aí você tem que começar todo o processo e tal. É, Mas, bom, esse problema das raposas é, é, é um problema de latido, né? Então, o que acaba acontecendo, a gente consegue ver, aí de novo, a gente vai ter vai bater de novo, ó, no gasto de energia. Quando, quando o problema ele acontece no noturno, fora do nosso ambiente, e o cachorro está sempre ligado, é porque ainda assim está faltando gasto de energia durante o dia. Porque se o uhum, cachorro está desligado, literalmente, ele nem ou ele vê, ele ouve, mas ele não liga, porque ele fala, cara, nossa, eu já fiz tanta coisa hoje que para mim não uhum, dá. É aquele negócio que a gente fala aqui no Brasil, né? O cachorro tá cagando e andando, né? uhum, Eu tô cagando e andando para isso, deixa o pau torar. Mas quando a gente tem um cachorro que tem um gasto de energia não tão efetivo, que ainda tem energia, ele levanta porque ele quer averiguar, verificar e tudo mais. Então, o gasto de energia com vocês vai ajudar bastante. A gente disponibilizou para vocês, você deve ter recebido via e-mail já o manual, o acesso para o manual. Vocês depois dá uma olhada lá. Eu falei muito sobre gasto de energia. Eu vou falar com a Cíntia depois. eu Né? acho que não. Deixa eu ver qual é o e-mail, porque eu tenho dois aqui. Eu vou falar com a Cíntia e aí ela te passa Não, direitinho não, todas as sim. informações, tá? ó, Mas dentro do manual, eu falei bastante sobre gasto de energia. Dentro do manual, eu ensino muito sobre o gasto de energia, e aí você vai conseguir ter uma Uhum, visão maior e melhor, né, sobre o porquê, sim. o que é, e como fazer também, É porque exatamente. não é só o passeio, como você falou, né? Tem o mental também. E principalmente aqui, que a gente está num período que chove muito, Aham. é mais complicado sair com eles na chuva. Então, né?
Aí vai ter que ser toda a parte mental muito maior. Uhum. Uma outra coisa aqui que eu acho que seria interessante você nos opinar para a gente tem uma das cachorrinhas, uma certeza, a outra a gente estamos em dúvida ainda, que come as próprias fezes e dos outros. Aham. Então, e a gente veio do Brasil uns remedinhos de marcação de território, de indisciplina e de comer, que eles comem as fezes. Isso funciona, esse remedinho, para alguma coisa dessa natureza? Não? Depende do, Um do remédio. negócio assim, ó. Não sei se dá para você ver aí. Dá para ver. As gotinhas. Minha mãe que foi para o Brasil, aí ela trouxe isso aqui, passaram para ela que funcionava, mas ele não É, sabe. o ideal do remédio, de todo o remédio de coprofagia, né, o comer as fezes, ele tem que ser dado para todos os cães. Uhum. Porque, geralmente, o remédio de coprofagia, ele tem nutrientes da vitamina B12, que alteram o odor das fezes. E Ah, essa alteração, ela tem que ser feita, ela tem que ocorrer com todos os cães. Então, vocês podem reparar que talvez ela parou de comer o dela, talvez, tá? Mas ela continua comendo dos outros cães, tá? E uhum. se isso acontecer é porque os outros cães não estão tomando o remédio. Então, ainda tem o odor, tá? E quais são as causas da coprofagia, né? São várias causas. Então, pode ser clínico, tá? Então, alguma disfunção hormonal. Pode ser comportamental, que tomou uma bronca por ter feito no lugar errado, aí ela começa a comer porque ela fala, bom, vou comer, vou acabar com a bronca, tá? Pode ser disputa, isso acontece bastante com filhote, porque são vários filhotes, são vários cães. Geralmente isso acontece bastante quando alimenta todos os cães num pote só. Tipo, no canil, geralmente, isso acaba acontecendo. Os caras pegam um potão de ração, bota lá, aí os cachorros têm que comer aquilo. Tem cachorro que come bem, tem cachorro que não. Então, o que acaba acontecendo? O cachorro ainda fica com o quê de fome. Aí, quando ele tem a opção das fezes ali, ele acaba comendo, tá? É, Então, clínico, comportamental pela bronca, e aí pode ser fome também, tá? O que que pode ser fome? O cachorro ainda está com um pouquinho de fome, a gente tem que aumentar um pouquinho a alimentação desse cão, tá? Então, se Uhum. ela ainda continuar comendo, aí a gente vai tratar os outros lados, os outros pontos. Mas o remédio, eu recomendo que dê para todos os cães, para que a gente possa alterar o odor das fezes de todos os cães, Uhum. tá? Não só o dela. Nesse caso, bom, comer ela come separado, cada um seu mesma quantidade no Sim, potinho. Bronca a gente nunca deu também por fazer fora, é. nem mesmo xixi Já, a gente não brinca. então você vai Então, matando os pontos é, aqui. Comer separado, bronca nunca deu. Então pode ser fome, né? Ainda pode ser fome. Ou clínico. Porque só é um cachorro dos 5, pode ser alguma coisa clínica. Dá uma verificada com o veterinário, pede uhum. alguns exames, né? Se você falar, meu cachorro está com coprofagia. Eu não sei como é que fala em inglês coprofagia. Mas se você falar, tá comendo as fezes, o veterinário sabe, vai matar o Não. jogo. A gente vai levar ela até amanhã porque ela vai fazer a revisão, porque ela teve que fazer uma cirurgia no olho, que é aquele chamam cherry eyes, uma bolinha que fica para Aham. fora. Então, amanhã ela tem que voltar para a revisão da segunda revisão, né? Que fez uma semana, mais ou menos, semana e meia que ela operou. E aí já dá um E toque já no veterinário e ver o que ele recomenda, sim, tá? Mas aqui a gente usa, né? Eu não uso em gota, né? Esse parece o que é em gota. são em gotas, uma coisa líquida que a minha mãe trouxe. Esses dois aqui é uma para marcação de território e indisciplina. Então, eu não sei exatamente o que funciona isso, se funciona. Depois dá uma lida. O que a gente utiliza aqui, eu não sei se tem aí, deve ter, obviamente, deve ser outro nome, mas aqui no Brasil ele chama Coprovet.
Uhum. É porque aqui a letra é tão pequena, eu não consegui nem ler, nem com óculos eu não consegui ler. A letra é muito miúda, não dá para E saber. o Coprovert, ele tem uma base de vitaminas B e B12, né? Que, Uhum. que fazem essa alteração do odor. E essa alteração do odor tira ali a, a palatabilidade do cocô. Uhum. Deixa eu só voltando lá na a fase que a gente vai fazer para os Deixa eu, cachorros, que você falou, deixa eu esqueceu só. de fazer os dois, né? Peraí, deixa eu só abrir minha janela aqui. Claro. Segura aí. Um segundo. Tem mais perguntas? Bora. Eu ia perguntar para você, como a gente tem as fêmeas, e você falou para fazer o processo somente com os dois lá na cozinha. Isso. Nesse caso, a gente alimenta primeiro elas e depois faz isso com eles, para ficar mais tranquilo, ou não? Como é que Vocês vão ter você que vê? encontrar ali o melhor momento o momento que vai atrapalhar menos eles. Se vai Uhum. ser elas comendo primeiro ou elas comendo depois. Isso vocês vão Uhum. ter que encontrar. Qual vai Isso. ser o. Eu acho que é melhor elas comer primeiro. Elas ficam mais calmas, porque já estão. E Porque aí senão elas faz ficam com na eles. porta ali, pulando, latindo, e até a Mila, né? Tem que estar fora daí. Ver isso a Mila também se invoca. Quando eles estão agitados ali para comer um pouco, a Mila fica meio brava, sabe? É como você estava falando da mãe, né? Sim. O que acontece? A Mila, ela sempre, nas brincadeiras, assim, quando ela via que eles estavam mais. Ela sempre intervia, entendeu? E tanto quando ela vê que os dois estão próximos para brigar assim, ela late, ela fica latindo, mas ela não consegue, né? No caso, eles acabam brigando, a gente acaba vindo, todo mundo, aí ela fica mais agitada ainda e aí vira uma bagunça danada. Aí, olha, É uma, aquela hora eu falo assim, vamos vender tudo. É a Fala. hora Ah, não aguento mais. É, tem mais é, alguma pergunta? Fala dos 30 dias lá que ele falou no áudio. Ah, sim. Não, que a Vilma tinha falado que você tinha enviado um áudio. E daí você faria um acompanhamento de 30 dias A para gente gente. faz, a gente vai montar um grupo e aí Ah, vocês vão me mandando foto, vai fazendo todo esse processinho aí, beleza, beleza. tá? Pra A gente tentar vai fazer o mais correto possível para não. Isso, aí vai me mandando foto, vai me mandando vídeo e em 30 dias a gente vai ajudando vocês aí, tá? Eu vou Tá. colocar no grupo, a Cintia sempre vai colocar alguém da equipe para ajudar Uhum, ali, né? Tanto na parte de responder mais rápido possível vocês, né? tá. Tanto porque às vezes eu vou ver, você mandou mensagem hoje, eu vou conseguir ver a sua mensagem amanhã. Aí te Sim, sim, responder, se tem alguém mais rápido ali respondendo, já ajuda bastante, sem problema. tá? eu só queria fazer um comentário aqui, uma opinião sua. Nós temos saído muito pouco com eles, porque, primeiro, tem a falta de tempo. O tempo aqui é muito ruim, chove muito, e, enfim. Então, nós estamos saindo muito pouco. Eles estão com 5 meses já. Né? Aham. Você acha que ainda tá dentro do normal ou já tá ficando tarde para poder sair com eles, para eles socializarem mais, para ter mais, se ambientar mais com o externo, vamos dizer assim? Ó, vamos lá. A janela de socialização, que a gente fala aqui, até baseado nos estudos, eles falam em cerca de 120 dias, tá? Hum, 120 dias são 4 meses. Eu jogo essa janela de socialização para 180, uhum, que eu acho que a gente ainda tem tempo, então, tá? tá. 180 a gente vai ter ali os 6 meses. Porque eu falo isso também porque nós tivemos no passado cachorros, né, da mesma raça, inclusive. A gente morava na Itália, depois trouxemos eles para cá. E por falta de instrução e de conhecimento, nós acabamos fazendo com que eles se tornassem cachorros assim, bem antissociais, sabe? Tipo, quando via cachorro na rua, era uma tristeza para sair com eles, porque eles ficavam muito agitados, latiam. Pessoas, às vezes, né? Então você tinha que desviar, às vezes, de cachorros, desviar de pessoas. Então, realmente é muito, muito ruim, né?
Então a gente não quer cometer esse tipo de erro que a gente já cometeu no passado, né, com os outros, Sim. entende? E Por isso a que Mila, a gente não tem esse problema. Por não, exemplo, Mila, A Mila, que é a mãe, você sai, ela não late nem para cachorro, nem, tipo assim, ela só, né, pessoas, mas a única coisa que ela late mesmo é o carteiro, que ela odeia. O resto fica mais tranquilo, e o entendeu? carteiro ela encontra na rua, o carteiro que Sim. passa em casa, ela fica brava com o carteiro na rua, lá Ela fora de sabe que casa. é ele. Incrível. Ela É sabe um já. ódio Ela terrível. conhece os coletes coloridos, ou coisa assim, ela já fala ele. Ela já sabe. Mas Mas é, o próprio manual, né, que vocês vão ter acesso, vai ajudar muito nesse processo aí de socialização, do gasto de energia, dessa Tá. toda Eu vou essa... imprimir, daí a gente vai todo mundo ler isso aí para. na verdade é o programa online lá, né? Aí a Cintia vai falar com vocês lá direitinho, vai organizar. Aí a gente deixa para focar mesmo no acompanhamento do processo de introdução dos dois cães, dos três, Sim, sim. O dois, foco são eles. os 2/3 cães aí. É. Esse manual que tem, ele dá alguma orientação para a gente com relação a gente discipliná-los ou ter mais voz de comando, essa coisa? Tem? Dá. Tem tudo isso aí. Tá, Pode ótimo. ficar tranquilo. Vai ter É. tudo que vocês precisam. E muito mais. Que Ótimo. ótimo, que ótimo. Eu acho que Gostamos muito, Rafa. Tem alguma outra pergunta? ali não, é a questão da socialização que eu tinha marcado aqui também de andar com eles de carro, de ônibus, porque a Mila, inclusive, ela tem um problema que ela vomita quando anda de carro por alguns minutos, Uhum. assim. Inclusive, eu já saí com ela de ônibus, ela não vomitou no ônibus, mas ela fica meio que babando, sabe? É algum problema de estômago, não sei o que que é, ou se é psicológico, né? Tem É, algumas... não é estômago, não. É comportamental, tá? O cachorro começa a salivar, né? Excesso, é hipersalivação que a gente chama, que pode vir a vomitar. Então a gente sempre recomenda a caixa de transporte. Eu sempre sou o cara, meu cachorro late no carro, caixa de transporte. Meu cachorro, eu sou o cara da caixa de transporte. Tipo, sem pensar, caixa de transporte, o cachorro vai mais tranquilo, vai mais de boa, chacoalha menos, é mais seguro, dá menos Uhum. trabalho, né? E se tiver que limpar, você não precisa limpar o estofado, você vai limpar uma caixa que é de plástico, que é muito mais fácil, dá para lavar no chuveiro, o cachorro de vocês é pequeno. Então eu sou o cara que vou sempre recomendar a caixinha de transporte ali. Igual para Seria, gato, para cachorro. seria tipo uma casinha para colocar É eles uma Aquela caixinha de igual transporte. que usou para. então, tá. mas daí ela não vai sentir mal? Ele falou, ela tá perguntando se ela não vai sentir mal do mesmo jeito? Vai, do mesmo jeito, não tem jeito. Uhum. Ah, Do mesmo jeito vai A sentir gente, mal. a gente sempre evitou de carregar a Mila, né? Quando principalmente a gente fosse viajar, alguma coisa. Os outros a gente, que tinha antes, até a gente viajava. Mas a Mila não, desde pequena, ela sempre vomitou. Se pode andar 5 minutos, ela vai vomitar. O meu cachorro, eu tenho um dos meus cães, esse aqui, ó. Peraí, deixa eu achar o. Uhum. Aqui, esse aqui, ó. Outro lado. Sim, Esse aqui, ó. Ele passa bem mal também. Ele, é, ele, ele entra no carro, ele começa a salivar. Ele entra é. no carro, Ele é assim. não tem jeito. A gente já tentou medicamento, a gente já tentou, eu já fiz um processo de 30 dias com ele, andando, entrando no carro, ligando o carro, desligando o carro, descendo o cachorro. Está. Já fiz de tudo. Andava de frente, entrava na garagem, ligava o carro, andava para frente, dava ré. Fiz de tudo já. Não tem jeito. Ele fica mal, ele, Uhum. ele entra em hipersalivação. Eu já perdi uma gravação de um programa por causa dele, porque Uhum. eles queriam esse cachorro. Aí a gente combinou, aí chegou lá, ele pegou 1 hora de estrada, quando ele chegou, ele tava destruído, parecia que ele tinha morrido no meio do caminho. Aí eu Sim. até falei pro pessoal, falei, ó, gente, eu não vou nem gravar, vocês vão me desculpar, mas meu cachorro tá péssimo, cara, passou muito mal. Acabou, perdi o... A Mila é assim. Aliás, a gente, quando pegou ela, na época, a gente mal colocou ela no carro, começou a andar para levar no veterinário, já que a gente tinha pego no pet shop, que a gente tinha pego, ela vomitou. Nós falamos, será que ele pegou uma cachorro com problema já, né? Ficamos apavorados já, será que já veio com alguma doença e tal? Mas aí depois, com o tempo, lá a médica falou que não. Mas aí foi com o tempo, qualquer vez que ela fosse no carro, ela vomitava. E a Sim, gente, o que você fez? Colocou spray, comprou, de deu tudo. remédio.
nunca funcionou nada. Mas dica de ônibus, eu não sei se é porque tem um espaço maior, eu já saí com ela para buscar as crianças na escola, quando o Eric não pôde buscar as crianças com o carro. E aí ela não chega a vomitar, e foram o quê? Ela fica salivando, né? Mas eu já andei de 15 a 20 minutos com ela no ônibus. Tem o momento do alimento também, às vezes, né? Se a gente, vamos supor, que nem, se eu sei que eu vou ter que andar de carro com ele fica sem comer. Porque Sim, aí sim, a gente faz outra coisa. A gente Exato. evitava, mesmo que fosse Exato. pouco, mas ela acaba vomitando mesmo de mais água, alguma coisa assim, mas ela É, acaba fazendo ânsia, não tem. tem esse cachorro, eu sei da onde surgiu isso nesse cachorro. Baseado numa técnica que chama gerenciamento emocional olfativo. Quando eu Hum, peguei ele, eu coloquei ele no meu carro, numa caixa de transporte que cabia, sei lá, 10 cachorros, uma caixa grande, que eu já tinha uma caixa grande. E ao invés dele ir de boa no carro, ele foi chacoalhando para um lado e para o outro, porque a caixa era ah, muito grande. Então ele ficou com esse negócio. Então toda vez que ele entra no carro, é o, para ele. é o gerenci, isso, ele traz na memória de novo aquele negócio do gerenciamento emocional olfativo. Por mais que ele tenha crescido e etc tal, mas ele ainda sente a mesma coisa. Na Uhum. verdade, foram duas viagens, né? Foi da onde eu peguei até a minha casa e da minha casa até o sítio. Então foram duas Ah, vezes que ele ficou aí, desse cara. jeito. Aí E já era é. no meio dessa janela da socialização lá, de 120 a 180 dias. Então o cachorro fica registrado na cabeça isso. Ah, perfeito. Tem mais alguma dúvida, mano? Não. Tudo depois, as dúvidas vêm depois ainda. Ah, não, fica tranquilo. Aí vocês usam e abusam lá do grupo. A gente vai montar o grupo. Eu vou falar com a Cintia agora. Tá, Vou passar algumas informações para ela. Ela monta o grupo e a gente vai tocando o barco junto aí. tá, Depois ela, perfeito. depois ela manda essa aula, fica Gravado. gravada. Aí vocês assistem de novo, caso seja necessário. O acesso Uhum. do manual também, tudo certinho. Então tá. Ficamos no Beleza? aguardo. Ó, Beleza. qualquer coisa a gente vai. É isso aí. A gente não desiste nunca. Tá certo. Vamos nessa. Obrigado. Gente, Muito muito obrigado. obrigado aí pela disponibilidade de vocês, pelo horário, pelas bagunças aí, né? Mudou o É, horário, não sei o quê. mudou, ficou uma hora a mais e complicou um pouco, mas tudo bem, faz parte. Tá Deu bom? tudo certo. Tá, Grande Então tá prazer. certo. abraço e vamos junto nessa batalha aí. Tá, Tá ok. Muito obrigado, então. Um Valeu, abraço. tchau, Ah, tchau. tchau, tchau, tchau. até mais.